O The Rock, Dwayne Johnson, com o lançamento de Adão Negro, deu um presentaço para os fãs da DC Comics. Eu não sei se é spoiler ou não, mas a internet inteira já sabe. Henry Cavill está de volta ao papel de Superman. Teremos uma sequência deste filme aqui, O Homem de Aço, lançado em 2013. Que momento mais oportuno, então, para nós gravarmos a respeito de um reassistindo Homem de Aço. Revendo anos depois o filme. Lembrando que a gente já promete há muito tempo. E é um vídeo muito pedido. Então de cara a gente conta com o seu like. Já deixa agora, inclusive, pra não esquecer. Sabe o que vai acontecer se você não deixar o like agora, aqui está conhecendo o nosso canal neste momento? O algoritmo do YouTube nunca mais vai te recomendar Pokémon da sua vida. Então dá o like pra você mostrar pra ele que você gosta do conteúdo daqui e assim você fica sabendo de tudo que a gente lança. E se inscreve também, hein? Ô Bruninho, eu não sei se é spoiler ou não, que você acabou de falar, mas o próprio Henry Cavill, 3 dias depois que o filme Adão Negro estreou, ele já falou assim, olha, não sei se vocês viram, não. Mas eu voltei. Eu sigo ele no Instagram, ele é um barato, ele não posta muito, mas ele é ótimo, eu sou muito fã desse cara. Eu gosto muito dele também, né? E você viu que em decorrência do papel dele de Superman afetou a série The Witcher, né? Que ele vai sair. Agora o irmão do Chris Hemsworth vai entrar no lugar. Liam Hemsworth, Isso, né? ele vai entrar no tem lugar. Um boato muito forte de que ele pode ser o próximo 007. Ah, é? Caramba, isso eu não sabia, Aí, não. teoricamente, ele abandonou o The Witcher não só pra Superman, mas pro 007 também. Da mas hora. ele é um ator que eu acho limitado, mas extremamente carismático. Tal qual o Dwayne Johnson. Tal qual todos os 007. Isso basicamente. Então eu gosto bastante dele. E o Homem de Aço, quando ele foi lançado lá em 2013, ele vinha com uma promessa muito grande. Porque era o retorno do Superman, dessa vez com a Warner já avisando que seria o início do universo compartilhado dela. E ele era dirigido pelo Zack Snyder, que ainda não tinha sofrido todas as polêmicas do horroroso Batman vs Superman. Você tem certeza que já estavam anunciando que era o universo compartilhado? Eu acho que ainda não, viu, cara? Eu acho que estavam sim, Ale. De que sei, dali pra frente os planos seriam Homem de Aço 2 e mais pra frente o encontro com o Batman, com o novo Batman. Se não foi antes do lançamento, foi assim, quase simultâneo, assim. E, claro, além de tudo isso, tinha o Christopher Nolan envolvido. E o Nolan estava acabando de terminar sua trilogia do Batman. Em 2012 ele encerra o Batman, só que ele já tinha produzido o roteiro. Ele estava escrevendo isso daqui e produzindo também. Então a Warner alardeou do produtor Christopher Nolan na trilogia Batman. E eles já tinham falado também, eu me lembro disso, de que seria um Superman numa pegada do Batman do Nolan, mais realista. Sim. Trazendo o impacto do Superman no mundo real. Então, poxa, eu fui pro cinema super afim de ver o reboot do Superman. Acho que você também. Sim. Todo mundo foi contaminado de novo pela vontade de ver um bom Superman nos cinemas, né? Eu me recordo que na época eu gostei bastante do filme. Gostei demais na época, demais, cara. E hoje reassistindo, eu gostei mais ainda. Hoje reassistindo, eu não gostei. Nossa. Então vai ser um papo legal aqui. Vai ser um papo legal. Não é que eu não gostei, eu gostei bem menos, essa que é a verdade, eu gostei bem menos. E inclusive, Ale, eu nunca revi esse filme, eu revi só agora, eu revi uma semana atrás. Eu nunca tinha revisto, e eu acho que numa tentativa de sabotar a mim mesmo. Eu fui já muito predisposto a gostar, em 2013, desse filme, por conta de tudo isso que eu falei. Você sabe que eu revendo esse filme, eu fui lembrando de várias reações minhas na época também, e eu cheguei a uma conclusão de que eu acho que eu me sabotei. Queria tanto gostar desse filme que eu passei pano com umas par de coisas. Porque aqui no canal mesmo, quem acompanha o Poca, tem vídeo meu antigo, deu elogiando pra caralho o Homem de Aço. Deu super empolgado pro Batman vs Superman. Tem vídeo meu do Daniel gravado que eu tô super empolgado pro Batman vs Superman. Até por isso que eu quebrei a cara, né? Que depois eu odiei tanto o filme. Porque desse daqui eu amava, eu defendia. Eu era um dos defensores do Zack Snyder. Eu gostava demais do 300, ainda gosto. Gosto do filme de zumbi dele. Madrugada dos Mortos. Eu não achei o Watchmen tão ruim assim. Eu preciso rever, nunca mais revi também, né? Você não gosta tanto do Watchmen, né? Não gosto. Então eu era fãzaço dele. Aí tinha o Snyder que eu era fã, o Nolan, o Superman que eu adoro. Esse negócio de ser um início de um universo compartilhado. Você sabe que eu acho que eu me enganei, que eu passei pano pro filme inconscientemente, assim? Porque hoje, vendo muito tempo depois, cara, eu encontro problemas muito graves no filme, assim, cara. Eu não consigo enxergar todos esses problemas, não. Nós vamos conversar.
E eu acho que hoje eu compreendo o filme, eu gostei mais, porque eu compreendi o filme muito mais do que eu compreendi na época, em termos de proposta. Uhum. E também, na época eu tava nessa onda da empolgação. Você também tava, né? Não sei o que lá, não sei o que lá. Eu gostei tanto que eu comprei o DVD, né, pô? Ah, você comprou na época? Comprei na época o DVD. Então... Alguém compra DVD hoje Acho que hoje em dia não mais. De vez em quando eu pego alguns Blu-ray que tem extra, assim, que eu gosto de ver extra, sabe? Então, mas na época eu lembro que eu gostei e tal, mas vendo hoje eu acho que eu compreendi mais, eu compreendi vários aspectos, eu vi muitas coisas que eu não tinha visto. Eu fui severo na época com alguns aspectos do filme e hoje eu compreendo melhor. Ah, olha aí, do contrário de mim então. Sim. Que eu não fui severo na época e hoje eu tô sendo mais. Mas quais aspectos, por exemplo, você foi severo demais na época? Vamos começar pelas coisas legais do filme, porque eu gosto bastante, né? E aí mais pra frente eu vou entrando nas derrapadas que eu acho que o filme causa. Vamos falar um pouquinho sobre o Zack Snyder. Tá. O Zack Snyder, que nem você disse, ele não era polêmico ainda nessa época, né? Não, ele era adorado, inclusive, assim. Ele só tinha acertos. É. E eu acho que, revendo aqui, é a melhor direção dele. Eu entendo que, do ponto de vista técnico, supera tudo que ele já fez. É melhor do que Liga da Justiça, é melhor do que 300, é melhor do que Madrugada das Mortes, é melhor que o Watch, é melhor do que tudo. Eu acho que no 300 ele cria um padrão que depois ele segue o tempo todo nos filmes dele, ele cria uma estética. Essa estética câmera lenta não tem no Homem de Aço, ele né? Ele é um... Obviamente, ele é um diretor estilizado. Muito estilizado. Muito estilizado, você não vai tirar isso dele. Ele é muito preocupado com a estética, com o visual do filme. Você não vai tirar isso, então... Aí você entra numa de amo eu deixo, beleza. Mas eu acho que aqui ele tem tantos acertos. É um filme grandioso pra caralho. Ele trabalha com aqueles dopes, ele trabalha com a câmera no tripé, evidentemente, ele trabalha com os travelings, toda hora, mas ele tem todo um momento intimista que ele trabalha com câmera na mão, que ele te coloca o tempo todo ao lado do Henry Cavill, ao lado dos personagens. Ele cria a maneira como ele enquadra o Superman, com a ideia também, e aí tem a ver com a proposta que ele quer passar daquele Homem de Aço mítico, quase divino e tal. Então ele foge, dá pra ver que ele é um cineasta muito mais habilidoso nesse filme do que ele demonstra nos outros. E eu fiquei olhando, eu fiquei pensando, cara, mas esse não é o Zack Snyder aí do Watchmen, do 300? Eu acho que a presença do Christopher Nolan fez bem nesse sentido. Fez muito bem. Fez muito bem mesmo. A presença dele, uma coisa mais sóbria, como produtor também, vem uma coisa mais sóbria, e por ser uma estética realista, ou o mais realista possível. Claro que o Superman não existe. Não, claro. Né? Mas eles tentam imaginar isso no nosso mundo real. Assim como o Batman não existe nos filmes do Nolan, tenta ser o mais verossimilhante possível. Isso. Né? Até por conta disso que acontece aquele final lá estrondoso que destrói tudo, né? Uhum. Se dois super seres fossem de fato batalhar, ia arrasar tudo. Saca? Então, eles partem desse princípio. Uma coisa que você não vê, por exemplo, no próprio filme do Richard Donner. Isso, A batalha ela é muito mais autocontida lá. Outra época e tal, não estou entrando em termos de comparação. Eu até acho que ele quis fazer uma batalha desse jeito para não ter o tipo de reação que o Superman Retorno causou. Que o Superman não tem um inimigo à altura para brigar, não tem cena de porrada. Todas as cenas dele exercendo seus poderes é para carregar um avião, segurar um negócio muito pesado, levantar uma ilha. E aí entra no segundo aspecto, foi bom você trazer esse filme, de porque eu gostei tanto desse daqui, pela visão que eles trouxeram do Homem de Aço. Porque eles tinham um pepino na mão. Um pepino violentíssimo. O Richard Donner e o Christopher Reeve, eles criaram o Superman definitivo lá dos anos 70. E aquele Superman, ele tá vindo de outra época. O mundo era diferente. O mundo aceitava o Clark Kent que o Christopher Reeve faz. Um cara vindo do interior do Kansas, falando acaipirado e tal. O mundo aceitava também... O bom moço escoteiro, né? E o mundo também aceitava o escoteiro americano, norte-americano. E não um cara que simbolizasse uma globalização, porque não existia isso ainda na época. É verdade. Quando veio o Superman ao Retorno, o Bryan Singer tentou falar assim, eu vou trazer aquele personagem de volta. E ele fez um bom filme seguindo tudo que foi feito lá e fracassou retumbantemente. Ele queria fazer uma homenagem mesmo ao Donner e ao Christopher Reeve. Recuperou cenas do Marlon Brando perdidas, pegou um cara idêntico entre aspas, né? Que é o Brandon Routh com o Christopher Reeve. Continuou de onde o segundo filme tinha parado, ignorando o 3 e o 4, que foram bem ruins, né? Então teoricamente ele é uma continuação do Superman 2, né? Isso. E aí o público não respondeu, ou seja... Não é isso que a gente quer ver. E eu acho que naquele momento, com o Superman ao Retorno, afundou de novo a franquia Superman. Afundou, de fato afundou. E os próprios quadrinhos da DC nesse período estavam muito confusos, né?
Aí começaram a fazer um Superman mais bad boy, sabe? Extremamente confuso. Aí chegou a época do reboot em 2011, que foi o Novo 52, né? Aí não tem mais a cueca por cima da calça, sabe? Eles foram mudando bastante o Superman, tanto que aqui ele também não tem a cueca por cima da calça, né? Uma coisa que a DC começou a encarar como uma parte ridícula do uniforme. E aí, hoje de volta e mais aceito, né? Onde eu acho a dificuldade que eles tinham? O mundo mudou. Você tinha que apresentar um Superman que ia ser globalizado, que tem que representar o mundo, mas ao mesmo tempo ele representa os Estados Unidos. Ele foi criado no Kansas, ele é um caipira, mas ele não pode ser aquele caipira tipificado que o Christopher Reeve fazia. Ele vai ter que ser criado com valores, o típico valor daquele valor norte-americano, sabe? Da mãe que coloca a torta de maçã na janela. Sim, ele sim. vai ter que Os ser valores criado conservadores. com esses valores conservadores, porque é isso que torna ele Superman, mas parte desses valores não são mais aceitos pelo mundo. Então, como que os pais deles vão criar ele a ponto de levar ele a se tornar o salvador da humanidade, porque isso fica muito mais explícito, sem que você seja identificado como uma tipificação do norte-americano padronizado e tal. Eu era um pepino muito grande. Muito grande. E eu achei que no final das contas eles resolveram maravilhosamente bem, cara. Isso eles resolveram mesmo. Tanto que o Henry Cavill foi super aceito no papel, a ponto de ser comemorado pela internet inteira o retorno dele agora. Isso também é mérito do roteiro. Quase 10 anos depois, hein? 9 anos depois do lançamento do filme que tá saindo essa notícia, Pois né? é. Isso também é mérito do roteiro, da história do Christopher Nolan e do roteiro do David Goyer. Eles combinaram isso junto. E acho que a influência, que nem você disse, acho que a influência desses dois teve um impacto muito positivo no Zack Snyder, de fazer o Zack Snyder fora da curva. Pois é, e esse negócio de criar o Superman, né? É quase o pepino do Capitão América também, né? O mesmo. Exatamente. O mesmo pepino. A diferença é que ele não é do Kansas, ele é do Brooklyn, é de algum bairro de Nova York lá. Mas vem aí também as cores da bandeira, vem tudo isso, né? O cara representando os Estados Unidos e tal. Pois é, exatamente. O Capitão América é da periferia e o outro é do interior e tal. Mas é o mesmo pepino. Só que esse negócio da criação do Superman, dos pais tentarem fazer ele ser normal e esconder seus poderes e não se revelar ao mundo, isso faz ele não ter sede de poder. Logo, sem sede de poder, ele é o ideal para exercer aquele poder. É mais ou menos essa a ideia que eles querem passar na criação do Superman aqui. E é nisso que eles acertam em termos de contexto, de conceito, melhor dizendo, né? Em termos de conceito eu acho que eles acertam, mas em termos de execução, eu acho que isso eles erram muito também. Mas por quê? Por conta de uma série de diálogos que tem entre ele e o pai. Eu até separei... Eu gostei dos diálogos agora e eu não tinha gostado quando na eu vi época. Na época. E eu gostei agora. Eu acho que agora os diálogos são contraditórios. Eu peguei um nuance, ou talvez vamos conversar, mas eu peguei um nuance que eu não tinha pego naquela época, mas vamos lá. Inclusive, já que nós estamos nesse assunto, falar disso, né? Porque ele falar que o pai dele é interpretado pelo Kevin Costner. Kevin Costner tem uma puta presença em tela. Ele tem dois pais, né? Tem o Kevin Costner como Jonathan Kent e tem o Kurt Russell como Kal-El. Os dois atores estão muito bem no filme. Aliás, puta elenco, né? Exatamente, um puta do elenco. O Zack Snyder tá bem servido, né? E aí, talvez até a influência do Nolan, porque o Nolan no Batman fez a mesma coisa. Mesma coisa. Chama um puta elenco de apoio. Aí eles fazem o Jonathan Kent ser uma figura central na vida do mais pai do que o Jor-El, né? Eu falei Kal-El antes? Kal-El é Superman, Jor-El. Eu não lembro se eu falei. Às vezes na cabeça a gente pensa uma coisa e fala outra. Mas aí... Quem sabe faz ao vivo, Beninho. Pois é, a gente praticamente aqui senta e dá rec e grava. Então o Jonathan Kent é muito mais presente na vida dele do que o Jor-El, apesar do Jor-El ter uma influência muito grande na hora dele se revelar ao mundo também aqui, né? Ele pega tudo aquilo que ele aprendeu com o Jonathan Kent, condensa aquilo e o gatilho para ele se revelar é dado pelo pai Jor-El. Que? Veio uma merda na minha cabeça muito grande. O que, mano? Ele é o filho do Jor-El. Tem o irmão do Jor-El e o filho do Jor-El. Desculpa, gente. Deu uma perola ali, mano. Você assistiu esse desenho, já, irmão do Jor-El? Só de leve. Esse desenho é fenomenal, mano. E ele é o filho do Jor-El. Tô chorando, cara. Te cortando a sociedade. Ai, caralho. Aliás, pra quem é fã de Irmão do Jor-El, nós estamos com uma pré-venda agora que é muito isso, né? Que é o Beliscão, ficção científica nacional, muito bem morada, do Camilo Solano, que imita muito o filho do Jor-El, o irmão do Jor-El. E vamos deixar o link pra vocês na descrição. Quadrinho original aqui da casa, porque a gente, além de canal de YouTube, a gente é editora.
Nos tornamos editora de quadrinhos depois de sermos canal de cinema e quadrinhos. Legal isso, né, mano? Perfeito. Então vai atrás do beliscão. Pronto, senhor? Então, e aí o Jor-El dá o gatilho e em cima de tudo aquilo que ele aprendeu com o Jonathan Kent. Então eu acho essa dinâmica muito legal. No entanto, tem diversos diálogos que são contraditórios àquilo que eles estão mostrando na tela. Basicamente, o Jonathan Kent ele não quer que o Superman se revele. Isso a gente vê pela primeira vez em tela quando o Superman menininho ainda, Superboy ainda, né? Ele salva o ônibus que caiu da ponte. O ônibus de escola, com toda a turma da classe dele, cai da ponte, está afundando, e aí ele sai e salva. E aí um dos meninos no busão vê ele empurrando o ônibus. Não sei se é acho que uns par até vê. E aí cortam a cena, eles estão na sala da casa dos Kent, a mãe do menino falando, meu Deus, foi o seu filho, ele é um Jesus, ele é a volta de Jesus, ele não sei o quê, meu Deus, ele é abençoado. Ele é divino, começa aquela coisa, a mulher tá idolatrada. E aí o menino, o Superman tá lá fora, o Clark, o Jonathan Kent sai e começa a conversar com ele a respeito disso. Eu não falei pra você não se revelar, ter cuidado, se as pessoas descobrem essas suas capacidades, vai vir todo mundo pra cima de você, é perigoso, tal. E aí o menino até fala assim, o que eu devia ter feito? Eu devia ter deixado todo mundo morrer? No que ele responde, talvez... Ele fala um talvez, assim, meio não convencido da coisa. Uhum. Ali eu já achei esquisito. Falei, pô, o Jonathan Kent induzir que talvez ele tivesse que deixar as crianças morrerem pra não se revelar. Ali eu já achei esquisito. Só que aí, na sequência, o diálogo vai pra dentro do curral dele. Não é curral? Como é que é o nome? É o galpão da fazenda deles lá, onde guarda... Celeiro, né? Celeiro, essa palavra que eu queria. Curral. Vai pra dentro do celeiro da fazenda deles... E aí ele revela a nave pro menino e fala, você é a resposta para nós não estamos sozinhos no universo e tal. Eu fotografei até a tela, fiz fotos, porque esses diálogos, até para lembrar deles e ler aqui certinho para vocês. Porque esses diálogos, eu acho que eles não batem com aquilo que foi dito antes. Tipo, ele está incentivando o menino a talvez deixar crianças morrerem para não se revelar. Só que na sequência ele diz pro menino, mas você não é qualquer um. E tenho que acreditar que foi enviado aqui por uma razão. Todas essas mudanças pelas quais está passando, um dia você as verá como uma bênção. E então você terá que fazer uma escolha. Se vai se revelar com orgulho diante da raça humana ou não. E eu acho esse diálogo contraditório. E aí, novamente, vai vindo em cena outros diálogos com o pai de Jonathan Kent, que eu já vou aproveitar e falar todos, pra você ver como eu acho contraditório também. Na cena que ele tá sofrendo bullying, que ele o menino Clark não revida, e o pai dele vai lá e fala assim pra ele, ó. Você tem que... Ele fala pro menino isso. Você tem que decidir que tipo de homem quer se tornar. Porque seja que tipo for, do bem ou do mal, vai mudar o mundo. Ele fala isso também. Como é que ele tá dizendo que o menino vai mudar o mundo, sendo que ele tá falando pro menino não mudar o mundo e não se revelar? Então, você vê como é um diálogo meio mal encaixado. Eu não vejo exatamente dessa forma. Primeiro eu vejo alguns aspectos. O primeiro aspecto do Kevin Costner é que ele está numa situação muito adversa e ele não tem todas as respostas. Não tem. Então ele não sabe direito como agir, o que de fato ocorreria. Mas aí ele, por exemplo, além dele falar aquilo pro garoto, na cena em que ele morre, para o garoto não se revelar, ele se mata. Ele se sacrifica. Justamente para o garoto não se revelar. Então, essa cena... E as ações dele são contraditórias com o que ele está dizendo. Ó, antes de você entrar com o seu complemento, lê na última sequência aqui. Quando eles estão lá no final do filme já, de frente, depois que ele salvou o mundo, depois que teve toda a confusão, uma das últimas cenas do filme... ele com a capa? Não, antes dele se revelar, que a mãe pergunta para ele, você vai ser o que agora, filho? Ele fala que vai ser jornalista. Naquele momento que eles estão em frente à tumba do pai, a mãe fala assim, sobre o Jonathan. Eles estão em frente à tumba e ela tá falando, ele sempre achou que você estava destinado a grandes feitos. E quando o dia chegasse, seus ombros poderiam carregar o peso. Eu queria que ele pudesse ter visto isso finalmente acontecer. Se o pai falava isso, se o pai achava que o menino estava destinado a grandes feitos, que tinha vindo ao mundo por uma razão, por que ele sempre incentivou o menino a não se revelar a ponto de se matar para o menino não se revelar? Ele deu a vida por isso. Ou seja, acreditava que o menino estava destinado a grandes feitos, mas ao mesmo tempo deu a vida para ele não fazer esses grandes feitos.
Você entende como eu acho que... Eu entendo. Não bate, não encaixa, o conceito não encaixa com os diálogos que o Snyder botou na boca dos atores? Então, eu acho que, assim, a gente entra em muitas coisas interpretativas, mas eu entendo o seu ponto também. Como eu vi essa questão? O Kevin Costner, ele fala que, quando ele revela a nave, ele fala assim, eu sempre achei que no dia seguinte ia aparecer aqui os governos... Isso ia te pegar, e não veio iam ninguém. te levar. Na mente dele, ele viveu com esse estigma o tempo todo. Ele imaginando assim... um ser de outro planeta. Por mais que os poderes tenham aparecido depois e tal, um ser de outro planeta. O governo vem e leva para cá um ser de outro planeta. Mas os poderes do menino começaram a aparecer desde cedo. Lembra ele pequenininho lá na escola, vendo pelas paredes e já ouvindo à distância. Mas né? ele chegou bebezinho, né? Enfim. Até ele atingir uma certa idade. Então, né? certa idade, mas ele vivia com esse estigma. E assim, o estigma na mente dele, ele falou assim, esse menino, ele não pode ser criado da maneira errada. Se ele foi criado da maneira errada, ele vai se tornar Ele pode querer se virar um soberano, né? Ele vai se tornar o soberano do planeta e metade do planeta dele, metade do planeta vai adorar ele e a outra metade vai ceder ele por medo. Né? Então esse cara precisa ter os valores certos. Então eu preciso incutir isso nele. De que forma eu faço isso? Criando o tempo todo esse senso de responsabilidade. Falando para ele assim, olha... Você tem que decidir o tipo de cara que você vai ser. Quando ele salva o Pete e a mãe do Pete aparece lá e fala, a primeira coisa que ele fala foi a providência. A primeira coisa que ela fala. Isso, é que ela tá falando. Ele fala, meu Deus do céu. Isso reforça a ideia dele de que ele não pode, o Clark Kent não pode aparecer enquanto ele não estiver pronto. Enquanto a personalidade dele não estiver forte o suficiente, ele não pode aparecer. Porque senão todo mundo vai achar que ele é Deus. Os militares vão aparecer e vão levar ele, vai tirar da asa dos pais. Enfim, as chances de dar uma merda é violenta. Então ele insiste nisso. Quando o Clark questiona o óbvio, mas você quer que eu deixasse eles morrer? Então... A atuação do Kevin Costner eu acho perfeita aquela hora. Ele fica muito desbaratinado. Ele vira, ele se ele fala um talvez não muito convencido. Ele fala, maybe... mas é bizarro, né? Ele não tá convencido e ele sabe que não é verdade. Ele sabe que não é verdade, mas ele falou que naquele momento, com a hesitação, o que talvez o Clark tivesse que escutar. Quando tem o tufão, não é a melhor das cenas, mas tem a mesma hesitação. O Clark ali é um garoto. É um adolescente, tá com 18 anos. 17 anos, estava na escola ainda. Tal. Ele não consegue ter iniciativa. Se o Clark fosse adulto, ele teria ido lá e teria feito e resolvido. Contrariado a decisão do pai ali. Foda-se. Mas ali ele era um moleque. A mesma hesitação que o pai dele demonstrou a vida inteira, demonstra naquele momento. Por isso foi coerente. O pai pensou e falou assim, não, peraí, não vem. Acho que não é o melhor. O negócio leva. Só que aquilo é o que, no final das contas, acaba sendo a combustão motora para o Clark Kent firmar a personalidade dele. Para ele saber o que ele tem que fazer mais pra frente. Eu entendi dessa forma. Eu acho contraditório demais os diálogos. Ele falar numa hora... Num minuto, você tem que deixar o garoto morrer, não se revela não, talvez seria melhor deixar o garoto morrer. E na outra ele falar, você está destinado a grandes feitos. Você está destinado a grandes feitos, mas você tem que definir se você vai ser do bem ou se vai ser do mal. Porque se você tem um cara com aspecto divinal nesse planeta, evidentemente ele está destinado a grandes feitos. Mas aí acontece também na hora que eles estão, nessa cena antes do pai morrer, eles estão no carro conversando, né? E o Clark tá meio adolescente, aborrecente, né? Tá questionando lá eu posso ser isso, eu posso ser aquilo. E ele, mas você não precisa ser só isso, você pode ser só um fazendeiro. Aí ele, eu não sou fazendeiro, não quero ser fazendeiro é pra você, não pra mim e tal. Aí, ele tá falando que o cara tá destinado a ser grandes feitos, que ele tem que saber que tipo de homem que ele deve ser e tal, mas fica insistindo na cabeça do moleque que, na verdade, ele tem que se contentar e ser só um fazendeiro. Eu acho tudo muito contraditório, sabe? Me faltou, acho que um pouco mais de cuidado nesses diálogos, assim, sabe? Toda hora que eu via ele falando, não, menino, não faz isso não, a ponto de se matar pro menino não fazer, e depois ficar na cabeça do garoto, não, mas você pode ser, hein? Você tem que saber se você vai ser ou não. Eu acho muito... estranho, mano. Então, a cena da morte eu acho bizarríssima também, porque o tufão tá passando ali, o Clark ele tá o quê? A 200 metros? Nem isso? E onde tá o pai, tá passando um vento e matando todo mundo. Onde tá o Clark, não tá matando ninguém. Eles estão debaixo do viaduto. De um viaduto, sabe? Me parece que aquele vento ia detonar tudo ali naquele lugar mesmo, sabe? No viaduto e tal. Ia tá tanta confusão que o Clark poderia ir lá no meio daquele estorvo, salvar o pai e ninguém nem ia ver, tá ligado? Eu acho muito mal elaborado ali. Mas aí no final das contas, com a cena final, em que a mãe dele fala assim, não se preocupa, Clark, ele sempre soube, ele viu, né,
que ele vê o Clark com a capa e tal, não sei o que lá, na verdade é um manto com um pregador preso aqui, né? Tipo, ele teve todas essas posturas, semeando o Clark tendo que decidir o tempo todo quem ele vai ser, mas ele, enquanto pai, ele tinha certeza, assim, no coração dele de que o filho dele ia tomar a postura certa. Por isso que tem aquela cena final, né? Vale a pena vocês comentarem aí embaixo o que vocês acham de tudo isso que nós estamos conversando aqui. E uma coisa, um aspecto que eu acho essencial desse filme, ele traz uma discussão filosófica muito, muito importante, que é a relação entre os dois pais que você disse. O que discute-se socialmente se o que prevalece é a sua criação ou seu nascimento. Isso, ou o elo sanguíneo, né? O elo sanguíneo. E com a chegada de Krypton, dos kryptonianos e lá na Terra, e as decisões que o Superman tem que tomar, eu acho essa discussão incrível. Eu gosto também, eu gosto. Incrível, eu acho muito bem posto. O lance... Inclusive isso dá um peso enorme para o sacrifício que sacrifício não, né? Para o ato que o Clark comete no final. De matar o Zod. Porque ele não tá matando só um cara que tava destruindo tudo. Ele tá matando uma última pessoa da espécie dele, né? Um último como ele. Ele faz a opção dele de tipo, eu não sou isso. Essa sequência da morte dele também eu acho esquisita, assim. Eu acho que não era a hora. Isso podia ser para um segundo ou terceiro filme. Pro Clark se revelar como Superman. Igual nos quadrinhos, né? Um cara que é do bem, um herói mesmo, não mata ninguém. E aí lá na frente, no meio já da carreira dele, ele tem que se deparar com uma situação na qual não matar não vai resolver. E aí isso ser um peso muito maior pro drama do Superman. Como é no gibi, né? No gibi, ele nunca mata, ele sempre resolve. Chega um ponto, acho que num quadrinho do John Byrne, espetacular. Chega um ponto em que não vai ter como ele não matar. Aí ele tem que fazer uma execução mesmo, e aí isso abala demais o Superman. Novamente eu achei essa decisão de colocar os kryptonianos, tudo bem que isso é o que desencadeia a decisão deles se transformar, mas poderia ter sido feita sem a presença do Zod, só com a presença do pai na nave e tal, e o inimigo da vez ser outra parada, e aí lá na frente eu achei o Snyder um pouco apressado nisso, mas é opinião minha, tá? O filme funciona também, mas enquanto franquia de Superman eu achei o Snyder novamente apressado com a micru, tá ligado? Botou a carroça na frente dos boi. Igual no Batman vs Superman, que ele mete o apocalipse e a morte do Superman logo de cara. Se compara, hein? Então, ele faz as coisas muito rápido. Então ele decide, o Superman tem que matar muito rápido, e depois o Superman vai morrer muito rápido. Todo esse Superman do Snyder, eu acho que ele tá muito apressado. Podia ter sido feito mais elaborado essa questão dele matar. Essa coisa do apressado envolve alguns dos aspectos do filme que eu desgostei. Uma delas é a mesma coisa que a gente comentou no House of the Dragon. Passagem do tempo não fica clara. Exato, isso passa é um grande problema. Muito mais tempo no filme. Por exemplo, a Lois, você entende que ela passou semanas, talvez meses, caçando o Clark. Investigando ele, Investigando, tal. Tipo, daquela cena no Ártico com eles e tal, até a chegada dos kryptonianos e tal. Muito tempo vai transcorrendo e o filme não esclarece exatamente quanto. E isso tem um problema de montagem muito grave também. É um aspecto que eu não gostei do filme. Eu vou falar já da montagem também. Assim como eu não gostei também o fato dela descobrir, e eu já não tinha gostado na época, eu não gostei agora, o fato dela descobrir de cara que a identidade. Ele é o Clark Kent. Porque... E se negar, por exemplo, quando o Zod chega na Terra e fala assim, entreguem o nosso kryptoniano, senão vocês vão morrer, e ela se negar a ponto de querer fugir para o FBI não interrogar ela, por causa do artigo dela que saiu no jornal dizendo que ela conheceu esse cara, ela mal conhece ele. Ela prefere sacrificar a humanidade ao invés de entregar um cara que ela mal conheceu. Essa ligação entre os dois é criada muito rápida também. Aspectos até você não percebe a passagem do tempo. E apressado. Apressado. Isso eu não gosto. A própria chegada dos kryptonianos e a maneira como eles abordam o planeta, desligando todas as luzes, falando em várias línguas, num aspecto global e tal, eu acho muito mal feito aquilo. Eu não gosto daquela execução. Poderia ter sido feito de uma maneira melhor, né? A Lois, cara, eu acho que ela não saber quem é o Clark Kent, lógico que nos quadrinhos, eventualmente ela descobre. Sim, tudo, mas demora também. Muito mais pra frente. Isso é totêmico na mitologia do Superman. Foi o mesmo problema que eu tive com esse novo Batman. O fato do aspecto Bruce Wayne, do Playboy Bruce Wayne e tal, não sei o que lá, ser totalmente relegado. No Batman novo, agora, The Batman. E aí... Do Pattinson. Não faz o menor sentido pra mim lá. Então, você quebrar aspectos totêmicos nesse nível do personagem, eu acho que me incomoda. Um dos aspectos totêmicos que ele quebra também é o do jornalista, né?
No final também, eu até peguei o diálogo aqui. De qual jornalista? Ele se tornar um jornalista, Clark Kent. Ele ser um repórter, né? Isso é crucial na personalidade dele. E aí ele só vira no final, e eu também acho que é um diálogo fraco, porque a mãe pergunta, o que você vai fazer agora? Aí ele, preciso de um trabalho no qual possa estar a par do que acontece. E as pessoas não fiquem desconfiadas quando eu quiser ir a um lugar perigoso e começar a fazer perguntas. Cara, a desculpa ele se tornar jornalista que eles colocam no diálogo é idiota. Sim. Preciso de um trabalho no qual possa estar a par do que acontece. Pô, nesse caso ele devia ser policial, que tá sabendo das ocorrências e tal. Sim. E as pessoas não ficam desconfiadas se eu precisar começar a fazer perguntas. Você não precisa fazer pergunta, você tem super audição, visão de raio-x. Você vê através de paredes, você ouve a quilômetros. Sua visão também é super... Você vê uma coisa a quilômetros. Não faz sentido isso daqui, sabe? Eu acho bizarro, cara. Eu queria que ele tivesse respondido uma coisa, sei lá, que fosse mais humana, que trouxesse ele pro meio da humanidade, como é nos quadrinhos mesmo. E aí ele já chega lá, a Lois já conhece ele também, eu achei isso apressado, e nesse sentido a gente concorda, né? Aí a questão de montagem, que a gente falou, a passagem de tempo, acontece aquilo dele descobrir a nave no Ártico, que é a Fortaleza da Solidão do filme, que é muito legal a Fortaleza da Solidão ser uma nave antiga de Krypton, né? Aliás, quero falar sobre Krypton depois. Aí tem tanta coisa pra conversar, né, mano? Caraca. Aí essa nave de Krypton, ela tá lá, é dito várias vezes que ela tá no meio de uma camada de gelo de quase 20 mil anos. 18 mil anos. E aí ele sai dali, ele consegue entrar na nave, decolar com ela e depois ele pousa no Ártico. É esquisito depois que ele pousa, na superfície, à vista de todos, ninguém mais localizar a nave, sendo que ela foi localizada congelada embaixo do mar. Mas ninguém localiza ela ali. E aí ele entra e já está o Jor-El, né, assim, trocando ideia com ele ali, né, interagindo com ele. E o uniforme da família El tá lá. Mas é uma nave de 20 mil anos. Mano, uma nave de 20 mil anos. É da época que Krypton tava tentando se espalhar pelo universo e construir colônias e tal. Então eles devem ter vindo pra cá, visto que não ia rolar aqui. O Jor-El tá lá porque ele coloca o negocinho lá no sistema. Beleza. Mas e o uniforme? O uniforme é uma falha enorme. Bizarro, cara. Uma falha de roteiro muito grande. É o uniforme da Casa Jor-El, da Casa El, que significa esperança e tal. E que tá lá, e o pai dele revela, olha, isso aqui, ele revela tipo, é pra você, filho, tá aqui pra você usar, pra você se tornar um símbolo aqui, pra você não fazer esse planeta, pra que nesse planeta não aconteça o que aconteceu em Krypton, você tem que guiá-los. Mas a parada tá lá há 20 mil anos, gente, o que tinha que ter acontecido, e aí tem um aspecto, você vê como... Às vezes escapa algumas coisas dos produtores, né? Quando a gente pensa em Krypton é aquela coisa, ele é altamente avançado, mas é ao mesmo tempo terrivelmente decadente. Né? Eu achei, tem aspectos incríveis. Eu gosto muito de tudo de Krypton. Todo lance de Krypton eu gosto bastante. Ele é muito antigo. Você sabe que é um negócio que está lá, por exemplo, há 20 mil anos, é muito antigo. A ponto de ter casta de sociedade, né? Só que é extremamente avançado. Isso, tecnologicamente falando. E uma tecnologia muito diferente, né? Daquele aquele metal fluido. Então, é uma nanotecnologia. Se você reparar, não tem metais. É uma coisa... São micrometais que se juntam para formar um fluido. Que formam tudo. E até eles usam coisas que parecem acrílico, aquele respirador. Umas coisas meio orgânicas, parece osso. O aço deles parece osso. É um metal que tem aparência de osso. Então, nessa cena... Muito bonito, mano. Muito bem feito. É muito foda. O conceito de Krypton é muito bem pensado, né? E tem uma coisa que eles trazem para a mitologia desse filme que é incrível. O fato de não ter mais nascimentos. Lembra verdade, ele ser o último filme Gattaca? Que as pessoas, uma puta ficção científica, as pessoas, elas têm a predisposição genética delas, elas são aquilo e blá 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 blá. Já nasce com o que vai fazer definido, né? E você não tem opção. Não tem opção. Tira o direito de escolha dos kryptonianos. E o Superman, o Kal-El, ele é o primeiro nascimento em não sei quantos mil anos. Isso, que é natural. Mais do que natural, que é fruto do amor. Isso. Tem um diálogo lá que, incrível isso, que o Jor-El fala assim, a gente tem que salvar o menino, ele é o primeiro nascimento em muitos anos. Eu senti falta disso no diálogo. Parece que ele está salvando por um motivo pragmático, e não porque ele ama muito o filho dele. Sim. Naquela hora que ele fala o porquê que ele deve salvar, nos quadrinhos os pais salvam ele porque eles amam o filho e querem o filho salvo. Ali eles estão salvando porque ele é muito importante, ele é o primeiro nascimento natural em milênios. Eu achei o diálogo mal encaixado. O conceito é bom,
mas na hora de executar tem uns tropeços. E aí, falando um pouquinho de Krypton, a respeito do uniforme, tinha resolvido lá na hora, porque eles têm essa puta tecnologia de nanometais lá, não sei o que lá, Ele forma um ali. Sabe, com os negócios Constrói um. Constroem lá na hora. Tinha Pronto, ficado claro, resolver esse problema. Então, concordo com você 100%, eu pensei nisso. E aí, nessa questão de montagem, essa cena da revelação dele é muito bonita. Porque ele voa pela primeira vez, e o voo é muito bem feito, e a trilha sonora pela primeira vez vem com tudo, né? Antes ela só se insinuava, aquela história, a trilha é incrível, né? Ou a trilha sonora, ela faz pequenos ecos, a trilha sonora. Sim, só no começo do filme inteiro. Ela só se insinua. Nessa hora ela estoura, velho. A trilha sonora original, né? Ela faz ecos da trilha sonora original. Tá, da trilha lá do Donner, você fala? Isso. A maneira como os metais iam se colocando e tal, me parecia isso. Que remete um pouco. A trilha é muito boa, ela não deixa em nada a desejar para aquela de lá de trás do John Williams. Deixa em nada a desejar. Aí ele se revela nessa cena, ele tá voando, tal, ele já pegou o uniforme, já ponderou tudo que o Jonathan Kent falou, já ouviu o que o Jor-El falou e tá lá, voa. Aí corta a cena, temos a Lois investigando ele. Depois que ela viu ele ali no Ártico, ela tá investigando ele. Vai pra lá e vai pra cá, e tem os lugares onde ele passou, bereré, pororó. Aí ela encontra a casa da mãe e no final das contas vai pro cemitério, onde tá o pai, e só lá ela encontra o menino, o Clark Kent. O menino não, já é o Superman. Encontra o Clark Kent lá. Com 33 anos, a idade de Cristo. E aí lá ele fala assim, você me encontrou, tá, mas não dedura não, hein, não fala que sou eu, não. Ou seja, ele naquele momento ele ainda não está predisposto a se revelar. É um erro de montagem muito absurdo, porque já foi a cena em que ele se veste, voa e se aceita naqueles poderes todos dele, descobre que ele pode fazer tudo aquilo e tal. E depois daquilo você quer me dizer que ele voltou pra nave, guardou o uniforme e falou, não vou mais. Não, mas lá ele não estava falando, você não pode revelar meu nome? Não, tipo, ele não Clark queria... Kent, ou coisa não, assim. Mas no filme ele fala que ele não vai se revelar ao mundo. Que ele não é um herói. Ela fala, mas você é um herói, você me salvou. Ele, não sou nada disso, eu não quero nada disso. Ele ainda não tá reticente. Essa cena deveria estar colocada antes. Mas o fato dele ter vestido o uniforme e tudo e tal... É a descoberta dele, da herança kryptoniana dele. Ou seja, naquele ponto ele já devia estar predisposto a ser um herói. Não necessariamente. Acho que sim, Ale. Sim, pode ser que sim. Ele já se assumiu, já se aceitou, né? Tanto que quando ele encontra a mãe dele, a primeira coisa que ele fala assim, mãe... Eu encontrei os meus passados, ele tá né? feliz por finalmente saber quem ele é. Né? Mas eu acho bizarro ele ainda não ter se aceitado, não ter decidido seu papel no mundo, mesmo depois de tudo isso, cara. Aí eu acho que o filme... Mas o que faz ele decidir o papel... Demora pra engrenar nesse sentido. O que faz ele decidir o papel no mundo é justamente a chegada dos kryptonianos. Justamente. Né? Que é na hora que ele é intimado, né? Ou você se entrega ou a gente mata aqui tudo. Que, aliás, voltando a Krypton, é excelente você ter uma camada de fundamentalistas lá, cara. Aparecendo. Representado pelo Zod. Só que muito da hora. Eu também acho que podiam pegar um pouco melhor nesse sentido de trabalhar o pensamento desses personagens. Porque à medida que eles chegam na Terra... e começam a matar todo mundo e falar que vai matar todo mundo para fazer uma terraformar e tal, e de uma maneira muito cruel, você só transforma eles em vilões preto no branco, maniqueísmo total. Tira um pouco da causa deles de, nós queremos ressuscitar o povo de Krypton, sabe? Eu acho que tira um pouco desse peso, tipo assim, eles têm a razão deles também, sabe? Sabe aquela coisa de, eles são do mal, mas eles têm um motivo, igual o Thanos. Que eles trabalham muito bem a motivação. Eles tentam fazer isso naquele diálogo em que ele explica isso pro Kal-El. Mas ele já é um diálogo em que ele mostra no 3D lá que ele tá destruindo tudo. Ele bota um monte de caveira pra ele afundar. Eu não tenho opção. No meu código genético eu tenho que fazer tudo pra salvar Krypton. Mas aí precisa mostrar aquele monte de caveira, aquelas coisas que mostra que ele é do mal mesmo. Então eu acho que faltou trabalhar um pouco mais a motivação do personagem, a ponto do espectador se entrosar com ele também e falar, putz, esse vilão... ele é ruim, mas ele tem um motivo dele ali. Ele quer salvar Krypton, sabe? E a ponto de balançar o próprio Superman. Então isso eu falei, tá maniqueísta demais o tratamento, estão deixando uns lunáticos, muito lunático. E o Superman, no fim das contas, decidir se revelar, nem por causa do Jor-El, nem por causa do Jonathan Kent, mas justamente por ele ter sido intimado, entregue-se ou nós matamos todo mundo. Só aí ele decidir se entregar, eu achei um Superman muito fraquinho, cara. Não é, cara. É fraquinho, não é o Superman, não é um cara que fala assim,
Agora eu entendi meu ponto no mundo. Eu vou ajudar esse mundo aqui. Metade dos personagens dos quadrinhos é isso. O Homem-Aranha só vira herói quando o tio dele morre. Ah, mas isso é trabalhado desde o início do Homem-Aranha. Bem quando ele ganha os poderes. Esse menino tem os poderes desde criança, cara. O Batman, ele tudo bem, tem a motivação dos pais, que morre, ele cresce, luta tal, treina, né? Aí uma hora ele volta pra Gotham e fala, beleza, agora eu vou ser um combatente do crime. Eu acho legal você ter um estopim pra ele. Eu queria que fosse um estopim que partisse da nobreza dele. E não da intimação do vilão. Mas aí você retoma o diálogo do que o pai dele tem no carro, em que ele fala assim, olha, não tem nada de errado se você quiser ser um mero agricultor. Os agricultores são bacanas também. E ele estava levando isso na cabeça dele. Mas ao mesmo tempo ele fala, você está aqui por uma causa. Você caiu aqui por um motivo e está destinado a grandes feitos. Pra mim, tudo se choca nessas coisas. Em algum momento ele vai ter que tomar uma decisão. Em algum momento eu vou me envolver ou eu não vou me envolver? Tudo bem. No filme ele decide que esse é o momento e tal, né? Mas sabe aquela coisa do fã que queria que fosse um pouquinho diferente? Que fosse um pouco mais nobre? Tipo, pra comparar com o Capitão América de novo, pô, tá desde o momento do Capitão América, desde a gênese dele, quando ele é magrinho, já se joga numa granada pra salvar os caras, sabe? Ele já tem atos nobres. Assim como o Superman ali na hora de carregar o busão e tal. Então eu queria que partisse uma nobreza real dele, assim, sabe? Uma coisa que eu não gostei muito é o fato do Codex ser integrado à biologia dele. Eu achei que... Também, nossa, achei esquisitaço. Não tem muito a ver. Vamos ter que tirar isso do DNA dele. Porque se a ideia do Jor-El era... Não só o meu filho vai ter a chance de sobreviver, mas toda... O código genético de Krypton vai estar junto? Pode sobreviver através dele. Então o código genético tinha que estar, sei lá, no invólucro à parte para que isso pudesse ser reproduzido. Para que o próprio Clark no futuro pudesse reproduzir aquilo, né? Dessa forma ele matou Krypton inteira ao inserir o filho dele. Tá dentro dele, é legal. Aí teriam que realmente torturar o filho dele, tirar DNA dele para fazer uma reprodução. Porque não sobrou ninguém com quem ele reproduziu. Exatamente. Assim. Então, esquisitaço também. É uma coisa que é uma coisa plantada lá no início do filme, só pra no final o Zod ter a postura e falar assim, foda-se. Eu tenho que matá-los pra mim mesmo, né? Ele até fala, você consegue tirar sem matá-lo? Acho que sim, mas eles teriam que prender, torturar e tal. Aí, outra coisa da montagem, que você falou nisso, lá no começo do filme, na parte de Krypton, demora pra caralho também pra gente entender o que tá rolando, porque Krypton tá explodindo, eles exploram tanto o núcleo em busca de uma energia que tem lá, que é até legal quando o planeta explode de vez, no espaço sideral fica só uma iluminação, né? Como se tivesse uma energia dentro do núcleo que brilha depois que eles explodem o planeta, né? Eles estão querendo explorar... Essa cena, cara. É muito bonita, né? É ótimo. Tem o alfabeto kryptonês espalhado para tudo quanto é lugar. Kryptoniano, né? Kryptoniano, Você vê não só a Casa-El, mas você vê símbolos vários de símbolos, casas, muito da hora. As armas deles de plasma também são muito legais. Mas aí, no caso da explosão de Krypton, tá tendo todo aquele rolo, ao mesmo tempo que Zod tá tentando tomar o planeta. E nisso o Jor-El tá desesperado. Já pegando o Codex, fugindo, metendo o menino na nave, soltando ele pro espaço e tal. E aí o Zod já é pego naquela sequência, e que ele no fim das contas, depois ele é julgado, ele esfaqueia o Jor-El, aí depois ele vai preso, aí ele é julgado, aí o pessoal prende eles, joga pro céu e joga pra zona negativa. Zona fantasma. Na zona fantasma. Que inclusive é bonito o conceito também da Zona Fantasma, porque eles conseguem acessar através de um... Bonito não é... um reator lá. Bonito não é as cápsulas, que sai um monte de piroca voando. Parece um falo. A Isley... Mas na hora você reconhece que é uma pironga. A Isley, ela nunca tinha assistido, ela tava assistindo, ela falou assim, o que é esse monte de piroca voando? Mas é mesmo, um monte de piroca, o design ali péssimo. Aí eles jogam, abre o reator, vai pra zona negativa. Zona Fantasma, né? Vai pra Zona Fantasma. E aí, na sequência, o planeta explode. Então, pra mim é bizarro, por quê? Porque na montagem dá a entender que o planeta... Foi tudo muito rápido. Que os kryptonianos acreditavam que o planeta não fosse explodir mesmo, né? Pra estar tão reticente assim. E por quê? Se eles soubessem que ia explodir, eles não mandariam os caras pra Zona Negativa, porque eles sabem que o reator que abre e fecha as pessoas na Zona Negativa, se destruído, vai abrir de novo a Zona Negativa. Então, ao mandá-lo pra lá, Zona Fantasma, tô falando toda hora errado. Ao mandá-lo pra lá, eles estariam, na verdade, salvando eles, e não condenando. Porque, porra, essa merda toda vai explodir. E me parece naquela hora, pela montagem, que já tem, inclusive, focos de erupção vulcânica, gente que, se fudendo e tal, e a galera alertando, isso aqui vai explodir tudo, tal. E aí, ao condená-los, eles, na verdade, estão salvando. Tirando eles do lugar que vai todo mundo morrer.
E sabendo que o bagulho, quando explode, abre de volta a Zona Fantasma e eles iriam sair. Essa cena é um eco do filme do Richard Donner, em que o Jor-El também tá tentando falar para o conselho, que vai explodir. Tal. O filme começa assim. Isso. E eles são condenados, mas diferentemente, no filme original, o conselho não acredita que o Jor-El tá com a razão. Isso, e não tem focos de explosão acontecendo. Então, exatamente. A explosão de fato acontece um tempo depois só. Sim. E tal. Ali parece que é tudo muito ao mesmo tempo. O planeta está explodindo, Zod está dando golpe, Jor-El está roubando o Codex, está mandando o menino para o espaço e o planeta está explodindo ali e eles estão julgando o Zod. É tudo ao mesmo tempo, mano. Eu gosto do golpe estar acontecendo em meio ao caos. Gosto também. Gosto disso também, mas entendo o que você está falando. Mas a condenação é o furo de roteiro. Os caras, na verdade, salvam o Zod e vai de condenar. E eles deveriam estar cientes disso uma vez que tá todo aquele caos ali, tá ligado? Era mais fácil deixar os caras pra explodir junto. Aí falando em Zod, eu gosto muito o Michael Shannon, ele não teve muitos momentos no cinema, mas ele é um grande ator, cara. E o fato, ele imprime uma personalidade pro Zod que ele é sangue no zóio mesmo. Você acredita que esse cara pode fazer frente pro Superman, você acredita. Você acredita. E o Clark teve a vida inteira pra dominar os poderes dele. Lá na Terra. E ele tem que fazer muito rápido, né? E o Zod, cara, a maneira como o Shannon vai colocando, e uma hora o Shannon fala assim, eu sou um guerreiro! Eu sou um general, treinei a vida inteira pra me adaptar. Pra isso, tal. E você fala, mano do céu, esse cara é osso, cara. Aí na treta final, que é muito épica, é muito boa. A treta é muito boa, mas novamente eu acho que ela tem um monte de problema. Apesar de ser boa, ela tem problemas. Problema 1. Quando acontece a cratera, que tem aquela nave terraformando o planeta, na hora que eles destroem a nave, e aí cai tudo, você vê uma cratera, onde antes estava o Planeta Diário. É Planeta Diário? Não, Clarim Diário. Planeta Diário do Homem-Aranha. Onde antes estava o Clarim Diário. O pessoal vai falar que ninguém consegue tirar o Marvete de você. Zona negativa. É tudo parecido. Como eu tenho. Aí tá aquela cratera. E o Superman tá lá. Não é o planeta. Clarim é o do Aranha. Então eu falei certo, porra. Então eu falei certo. Tá lá o Planeta Diário, no lugar que era. Tinha uma cratera gigantesca. O Superman tá lá. Se abraça com a Lois e tal. E o Zod tá ali também. E aí o Zod começa a treta com ele na cratera. E aí eles saem da cratera e vão pro meio da cidade. Eu não senti... Eu acho que o Snyder e o Nolan deviam ter... Isso é mais coisa do Snyder, na verdade, porque ele é o diretor. Eles deviam ter, pelo menos, insinuado que o Superman estava o tempo inteiro tentando levar a luta de volta pra cratera. Porque, afinal de contas, se eles mostraram que a luta começou ali, o Superman tem uma noção de que ele vai fazer mal pros outros. Ele foi criado a vida inteira sobre esse dogma. Ele não tenta em nenhum momento levar de volta. Chega uma hora que os caras chutam um caminhão de combustível pra cima dele, o caminhão tá vindo, ele simplesmente voa por cima do caminhão, pousa na frente e deixa o caminhão explodir no prédio atrás, cara. Ele não tá nem aí, ele não tem o mínimo esforço de levar a luta pro lugar onde não vá machucar pessoas. Isso também eu achei paia, cara. Uma vez que tem o raio da cratera lá e o diretor mostrou aquilo, por que não dá pelo menos isso? Talvez ele não conseguisse, porque o Zod fica ali brigando e ele não consegue. Mas eu acho que daria muito mais peso pro filme e demarcaria mais a personalidade do Clark Kent como um herói. E aí eles ficam brigando naquele meio todo. É legal, a destruição é muito foda, mostra o impacto de dois homens desse nível aqui na Terra. A sequência final, cara... Ela é incrível mesmo. Revendo ela, eu achei que no final das contas eles levaram além ainda algo que a gente nunca tinha visto, que foi o final do Vingadores, né, o Vingadores 1, que é a invasão, e você vê, porra, milhares de pessoas vão morrer naquela porra, lógico, né, não tem jeito de evitar. A gente nunca tinha visto num filme de herói. Pô, ela é nível Dragon Ball, assim, nível Matrix 3. E aí, só com um efeito especial muito melhor. Eles levaram ainda além essa parada e você fala, mano, mas morreu gente pra diabo. De prédio desabando. Aí, novamente, quando acaba a luta, o Superman já tá de boa de novo no dia seguinte. Quando ele vai trabalhar, ele vai no Planeta Diário. E o prédio tá lá, as pessoas estão lá, todo mundo tá lá trabalhando. É que você não viu quanto tempo passou, né? Novamente. Pra reconstruir o Planeta Diário? Novamente é a questão da passagem do tempo, né? Seriam anos, justamente. Então a passagem do tempo fica meio complicada ali, sabe? Mas a parte da terraformação são duas máquinas, né? Duas. Quando ele vai lá pro Oceano Índico pra destruir a segunda,
Puta que eu pariu, que ele luta com aquela tecnologia do cacete. Que se forma uns tentáculos pra bater nele. É e muito assim, boa. Mérito lá do... Obviamente, os efeitos são ótimos, mas o Henry Cavill, ele faz uma expressão, cara, de esforço. E a trilha sonora é lá... muito boa. Eu fiquei arrepiado. Essa cena foi igualada depois pelo Thor recebendo um raio É a mesma nas costas. coisa. É o cara... Porque lá, ele tá se sacrificando, cara. Sim. Ele acha que ele vai morrer. E aí... Tem uma piscadela para um negócio que acontece no Cavaleiro das Trevas. Que é quando ele tá zoadaço, podre, porque ele tá fora da atmosfera dele e o sol brilha sobre ele. Ah, é muito maneiro. Igualzinho o final do Cavaleiro das Trevas, quando... No quadrinho, né? No não quadrinho, não do o filme. Não. Quando o Superman impede a bomba atômica de explodir. Impede não, e vai né? parar no espaço. E aí ele tá lá no meio da radiação. Aí ele é irradiado ele de fala, novo pela luz. Mãe Terra, você foi muito gentil comigo, obrigado, tal, sei o que lá. Ele faz mas é uma ensinaçãozinha mesmo, né? Ensinação, é bem bonito. Mas é pro fã de quadrinho. E sim. E também que pra quem ele põe prestou a mão atenção lá no filme, né? Que o sol dá poderes pra eles, de fato, Cena né? do cacete. É muito boa. E é aquela tecnologia de Krypton usada dessa vez pro mal, né? Não e pra... aí, a gente tá comunicações falando e outras muito coisas. da treta entre o Superman e os kryptonianos e estamos esquecendo da presença militar no filme. Presença militar no filme eu acho ótima. Também gosto. Acho ótima, com uns puta de uns atores de peso. O cara lá do Ozzy, o outro cara que trabalhou em Matrix também. Eu gosto também. Principalmente na parte que eles estão tentando conter, não o Zod, mas os dois generais ali. Do cacete. Generais não, os dois comandantes ali, os capangas dos Zod, os lacaios dele lá. Ali é muito bem feito mesmo. Do cacete. Tem uma hora que eles ficam só com o Superman, eles reconhecem que ele não é um inimigo. É muito bem feito isso daí. Outro erro de montagem do filme tá no final também, que a luta começa na cratera, e a Lois está lá com o Superman e tal, e aí a luta se vai pela cidade. Aí tem um determinado momento que eles filmam o impacto que está acontecendo, eles filmam os personagens vendo aquilo tudo, e eles filmam a Lois vendo de longe na cratera ainda. Aí o Superman cai lá naquele museu onde no final ele executa o Zod, que é longe por bosta. No que ele termina de executar o Zod, vocês podem ver o filme. Mostra ela na cratera, cai no museu, ele executa o Zod, quando corta a cena, a Lois tá lá no mesmo lugar que ele, não reparei descendo as escadas do museu, e aí ela abraça o Superman. Como ela saiu de lá da cratera e chegou ali no piscar de olhos? Isso é erro de montagem. Erro de montagem. Tem muito erro de montagem. Em termos de erro de filmagem não, mas de vício de filmagem, chegou uma hora que me incomodou também a quantidade de zoom rápido e volta. Eu gosto. Caralho, mas ele usa demais, mano. Dá pra... Ó, gente, se você for rever o Homem de Aço depois desse vídeo, conta, por favor, a quantidade de vezes que ele faz aquele movimentinho rápido do zoom. Sabe, tem um negócio lá longe, aí ele... É bem feito, mas ele usa o tempo todo. E ainda uma outra coisa que eu quero perguntar pra você, Alexandre, que aí é bobeira minha. Eu sei que é bobeira. Mas você até mencionou aqui, em determinado momento do nosso papo, ele brincando com uma capa, né? O menino, na verdade, Clark, é um pregador que tá... Ele tá com um pregador, tem uma toalha vermelha, e ele faz até a pose assim e tal, não sei o quê. Quem é o Superman do universo do Superman? Como assim? Porque a gente, no nosso mundo, a gente brinca de super-herói e usa uma capa, porque quem é o primeiro herói com capa? É o Superman. Então toda criança que brinca usando capa e fazendo pose assim e tal, imitando um super-herói, é porque tem o Superman. Mas o Superman é o primeiro herói. Então, se ele tá brincando, imitando alguém de capa, ele tá imitando ele mesmo que ainda não surgiu. Não, besteira. Isso é uma capa. A capa de quem? É uma capa. A capa, quem surgiu o herói com capa é o Superman. Não, o Zorro usava capa, os personagens dos romances de aventura heróica. É, o Zorro, vai. Os personagens de aventura heróica usavam capa. Mas na hora que eu vi aqui, tem o Zorro, verdade. Tuxê nesse sentido. Mas na hora eu falei, caralho, que ele faz a pose igualzinha do Superman, assim, né? Ele com capa, criancinha ainda. Eu falei, caralho, como que pode? Não existe o Superman pra ele se inspirar. A capa é uma coisa de sempre, mesmo antes dos heróis, associada à nobreza, né? Os personagens não, as pessoas verdade, na Idade Média. É verdade. Idade Média não, Idade Renascentista, usavam a capa. Usavam a capa, é verdade. Então, ele só se sentiu imponente. Príncipes ali que lutavam e tal. O Príncipe Valente tem uma capa, por exemplo, né? Só se sentiu imponente. Mas na hora eu pensei assim, caralho, é uma brincadeira que o Snyder tá fazendo, né? Que ele já se comportava como herói quando era moleque, mas ele tá imitando... Ele mesmo. Ele mesmo! O raciocínio não tá errado. Ele mesmo, só que ele ainda não existe. Então como ele pode estar imitando ele mesmo no futuro, entendeu? Na hora ali eu falei, caralho, que bizarro isso daí, mano. Mas o uniforme dele é muito bonito também, né? Já que
uniforme depois que ele encontra na nave, né? Já verdadeiro, é muito bom, né? Filme, eu acho o visual do filme incrível, o visual todo. Eu queria que o 2 ele tivesse a cueca, viu? Queria que ele tivesse a cueca por cima da capa. Ia ser da hora, que a DC não tivesse vergonha mais de botar o cuecão lá por cima da capa. Cueca, eu não vejo problema nenhum, cara. Mas eu gostei na época, eu até achei melhor. Falei, não, que bom que não tem cueca. Mas você vê como a cabeça do fã vai mudando, né? Pode crer. Vai mudando. Mas a gente falou de muita coisa. Fechando o elenco, a gente falou do Kevin Costner e tal. A Diane Lane, ela é ótima também. Mas ela tem uma participação muito pequenininha. Lawrence Fishburne, ele é ótimo, mas acho ele subaproveitado. Eles aproveitam só na hora lá, por exemplo, do meio do caos, que eles. Eu até acho que eles demoram pra falar, vamos descer todo mundo do prédio, o mundo tá acabando. E aí a moça fica presa lá nos escombros. Eles dão um momento heróico pra ele, tudo. Eles estão ali para fazer o papel dos seres humanos comuns que estão no meio da confusão. É isso. E nisso funciona, tá? Isso até funciona. Né? Mas ele é um personagem importante, né? Acho que ele tinha que ter mais, assim. As discussões dele com a Lois podiam ser. A própria Lois, eu gosto muito dela aqui. Eu acho que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de tratar a personagem da Lois Lane. Acabam pensando que basta colocar uma mulher impertinente que você colocou a Lois Lane. Isso, é verdade. Muitos escritores de quadrinhos erram a mão na Lois Lane. No quadrinho. No quadrinho, né? E essa Lois Lane... É muito bem feita. Muito a bem Amy Adams feita. tá ótima no papel também, né? Ela é uma grande atriz. Pô, tem hora que ela, na hora que ela sai investigando o Superman, que ela tá indo em vários lugares que tiveram aparições, como, por exemplo, o navio, a plataforma de petróleo que ele salva lá, seria incrível dele salvando, ainda incógnito, indo lá salvar a plataforma de petróleo. Eu acho aquela cena maravilhosa. Essa cena só existe pra mostrar ele sem camisa, vai. Mas é muito bem feita, né? Mas é verdade. Precisava, né? Precisava. O bicho tá forte, hein? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. E aí tem uma sequência no bar, que aquela lá eu acho bizarra, cara. E ela só tá lá depois pra falar que é mais um ponto em que o Superman participou e a Lois apareceu pra investigar. Mas ali, a forma como ele participa, eu não entendi o que o Snyder quis dizer com aquilo, sinceramente. Que é quando entra um caminhoneiro lá no bar, que ele trabalha, e o Valentão. E o Valentão começa a mexer na moça, e ele fala, opa, para de mexer com a moça aí. E aí o cara bate nele, até o cara dá uma cabeçada no peito dele e fica meio desnorteado. É muito bom, mano. Só que ele não faz nada, por quê? Se ele fizer, ele acaba com a vida do rapaz. Então ele é o Superman, tem noção disso, ele não faz nada. Só que aí corta, o Superman foi embora, o Clark Kent foi embora, e aí beleza, anoitece, o caminhoneiro tá saindo do bar, e de frente pro bar ele encontra seu caminhão todo destruído ali, com um monte de poste enfincado num caminhão, totalmente destruído. Cara, primeiro que é isso? É um Superman vingativo? Birrento? Que decidiu não fazer mal pro cara, mas decidiu tirar o sustento do cara, que é o caminhão do cara, provavelmente. Por que ele faz, por que ele mostra isso? O que ele quer dizer isso com o Superman? Que o Superman ele não é um bom moço? Não. O que ele quer dizer... Eu achei isso esquisitaço. Você lembra quando o Clark tá sofrendo bullying lá, a criança? E ele não revida. Que ele esmaga. Sim, isso, muito louco. É o Clark que ainda tá buscando quem ele é. Ele não sabe quem ele é ainda. E ele não sabe ainda se ele tem que se envolver ou não. O pai dele fala pra ele, você tem que decidir quem que você vai ser. Ele não deveria, ele deveria ter protegido a moça, não deveria ter protegido, deveria ter batido o cara, não deveria, ele vai lá e desconta no caminhão. Cara, pra mim isso é tão covarde quanto um cara que, enquanto você tem uma briga com o cara, aí você sobe, quando você volta, seu carro tá inteiro riscado. Esse é o nível mais baixo da sacanagem e da filha da putagem de um ser humano. O Superman fazer isso ali, eu achei que, tipo, puta, destoa completamente do que é o personagem, do conceito do personagem. É uma cena desnecessária. Desnecessária. Fora que também é um erro de... Eu sei o que você vai falar. Na verdade, o cara tinha que estar lá no bar e tinha que ter escutado blum, blum, blum. Isso, exatamente. Sai correndo e vê. Exatamente. Como que ele faz tudo aquilo e ninguém dentro do bar ouve um barulho? Um barulhinho. Aquilo lá, porra, o cara tá arrancando toras de madeira e fincando no caminhão. E todo mundo tá ouvindo. Estardalhaço, é muito bizarro. Você imaginar que ninguém ouviu nada. O Superman ficou fazendo em silêncio lá fora. Foi tipo, na pontinha do pé. Enfiava uma, enfiava outra. No aspecto vingativo que não condiz em nada com o conceito do personagem. Aí eu não vejo muito como vingança. Eu vejo o cara, de novo, tentando se encontrar e tal, mas uma cena desnecessária. Total. Muito desnecessária. Eu não sei o que o Snyder... Porque pra mostrar as cenas dele querendo se encontrar, já tinha umas par, né? Já tinha. Já tinha um monte de cena dele tentando se encontrar no mundo. Essa do bullying, a do discussão com o pai,
a discussão ele com a Lois em frente ao Mas túmulo do pai. Aí mais uma pra... Se a gente lembrar no Superman 2, do Richard Donner e do Richard Lester, tem isso também, né? Quando o Superman perde os poderes e ele vai lá, um cara mexe com a Lois, num bar também, ele vai lá tirar satisfação com o cara quebra ele, e aí ele apanha, vê o sangue dele pela primeira vez e tudo, só que ela, no final do filme, quando ele recupera os poderes, ele vai lá também, dá uma lição no cara, pega o cara, joga o cara sai batendo todos os negócios. Mas ao menos é ele enfrentando o cara de frente, tá ligado? Aqui não, aqui ele tá fazendo uma sacanagem pelas costas. Além disso, tá sendo covarde, sabe? E, novamente é um eco da cena, isso que eu quis dizer. Né? Exatamente. Eu achei bizarro. Não sei vocês aí, vocês comentem aí embaixo se eu tô implicando à toa só, mas acho que não. E é uma cena que não faria a menor diferença pro filme. Não faz a menor diferença. É só o Snyder botando ele birrento. Eu achei bizarro. Tô olhando aqui se tem mais alguma coisa pra falar, mas creio que eu falei... Pô, você faz cola, cara? Não é justo isso, hein? Eu anoto umas coisas. Eu faço de cabeça, hein? Como a gente vê eu vi o filme faz umas 2 semanas, então a gente vai gravar mais lá pra frente, eu esqueço, cara. Se eu não escrevo... Uma forma de eu decorar o que eu vou falar... Decorar não, né? De eu firmar o que eu vou falar é escrevendo. Escrever me ajuda a internalizar mais as coisas. Mas Falando é em isso. escrever, Bruninho, o pessoal quer saber quando vai ter Ogiva 2. Aê, vai ter Ogiva 2, sim senhor. Ogiva 1, gostou do nosso papo aqui? Provavelmente você vai gostar das nossas histórias também, tá? Então você vai aí na descrição, confere Ogiva, o primeiro quadrinho do Bruno Zago, com arte do premiado Guilherme Petreca, e também o link de Arena! Olha lá, mano, nós estamos com peito hoje, velho, na hora. Não foi combinado. Não foi mesmo. Arena do Alexandre Calari com arte do Alan Patrick. É isso aí, galera. Tá link na descrição, viu, pessoal? Vamos nos encontrar na CCXP também. Nós estaremos lá no Beco dos Artistas com mesa e assinando Ogiva e Arena para todo mundo que chegar lá. É isso? Você está escrevendo um novo quadrinho. Ano que vem tem mais. Tem mais Alexandre Calari. Então 2023, Ale Calari. 2024, Ogiva. Novo Fechou. Ogiva, sequência de Ogiva, beleza? Superman tá voltando pra continuação e nós também estamos preparando as nossas. E não para. Ó, deixa seu like, se você ficou até o final, comenta aí embaixo. Eu nunca deixo de assistir os vídeos completos, tá bom? A gente sempre quer saber. É muito interessante, muito importante pra gente saber se esses vídeos longos vocês gostam. Se vocês assistem completo ou não. Então se é o seu caso, comenta aí, por favor, beleza? Deixa o like e comparece aqui no canal. Toda quarta, sexta, domingo nós estamos aqui com vídeos oficiais. E vídeos extra-oficiais pipocando em outros dias da semana também, tá bom? Um grande abraço. Valeu!